pessoal, tudo bem? Bom dia. Algumas pessoas pediram pra gente falar um pouquinho de como que foi, né, a nossa vinda aqui para o Canadá, com qual tipo de visto que a gente veio para cá, falar um pouquinho de como que foi a nossa trajetória lá mesmo no Brasil e como que foi até a gente chegar aqui, né? Para quem não conhece a gente, eu sou a Sabrina. Sou o Igor. E nós estamos aqui no Canadá tem pouquinho tempo, em apenas 4 meses. Fez 4 meses recentemente que nós chegamos aqui. Então a gente está tentando compartilhar um pouquinho com vocês e como que foi essa chegada até aqui e como que está sendo aqui agora, né? Que pra gente também ainda é tudo muito novo, a gente está aprendendo muita coisa e a gente vai contar para vocês aí como que foi. Tá, mas antes de falar desse tipo de coisa, o que a gente vai estar fazendo hoje também? Qual é o objetivo do passeio? Qual que é o objetivo do passeio? O lago congelado? Ah, nós estamos indo ver um lago. Na verdade, assim, nós temos um lago aqui perto, né, da nossa casa. Fica o quê? Uns 15 minutos, né, caminhando? Acho que até menos, 10 minutos. É. E a gente passou por ele ontem e nós vimos que ele tá todo congelado. O que geralmente tem bastante patos ali, né, e eles ficam fazendo bastante barulho. Tá tudo branco. Aí a gente tá caminhando. Na verdade, a gente não tava gravando. Daí a gente decidiu voltar e pegar as coisas para conseguir Quer mostrar gravar. aqui um pouco? Aqui eu vou mostrar pra vocês como que tá. Na verdade, assim, ó, deu uma nevasca muito forte, né? Semana passada foi, Já né? faz uma, 2 semanas já. E já faz bastante dias já que deu essa nevasca, só que agora não tá derretendo com tanta facilidade igual derretia antes. Então tem bastante neve acumulada. Agora tá mais ou menos menos 8 graus aqui, né? Só que a sensação deve estar mais baixa. Então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês aqui o cenário, tá coisa mais linda, tá coisa de filme. Olha só, pessoal, que coisa mais linda que tá hoje. O céu tá bem azulzinho e daí como a neve tá bastante acumulada, aí vai acumulando, né? Forma até essas bolas de gelo assim, ó. E isso aqui é bem duro, ó, tá bem duro agora. Não tá mais fofinha igual tava antes. Mas tá um dia lindo demais, né? Bonito. Parece cenário de filme. Mas tá assim, tá friozinho, mas tá bem ok pra gente caminhar, pra conversar. Daí a gente vai caminhando e vai explicando pra vocês. Bom, então vamos começar do começo. Antes de ir para Florianópolis, a gente morava em Foz do Iguaçu, no Paraná. Para quem é do sul aí vai saber e vai conhecer. Daí eu conheci o Igor, né? O Igor se formou na faculdade lá em Foz do Iguaçu mesmo, e logo na sequência a gente foi embora para Florianópolis, né? Sim, foi bem na... Eu tive que tirar aqui a parte da minha balaclava, senão ia ficar o áudio abafado. É. Não tá tão frio assim. Você tá escondendo teu rosto, mas ok. Então, foi bem quando eu tava acabando a faculdade. E Conheci a Sabrina. fala pro pessoal qual que foi a faculdade que você fez. Eu sou formado na área de exatas, me formei em ciência da computação pela UniOeste, e quando eu acabei eu tinha algumas opções de continuar na área acadêmica, tinha alguns concursos públicos, mas o que mais me chamou a atenção foi continuar trabalhando numa área que eu vinha trabalhando em Foz, mais na área de laboratórios, coisas do tipo, que era uma empresa que ficava em Floripa, uma empresa local do Brasil, em Floripa, e que eu sabia que se eu quisesse trabalhar naquela área, provavelmente era o único local que eu podia trabalhar, né, naquela área. Então foi quando a gente foi para Floripa, em 2012, e desde então fui trabalhar nessa empresa. O Bernardo veio junto. O Bernardo Nessa nasceu em época, Foz, mas daí a gente foi para Floripa, né? isso. A partir de um momento, essa empresa que eu trabalhava, ela foi adquirida por uma multinacional. Eu acho que a gente mesmo depois foi adquirir, eu comecei a trabalhar nessa multinacional, não tinha tantas ambições assim de trabalhar fora do Brasil. Acho que isso não era algo. Eu sei que tem pessoas que desde criança ou desde muito cedo Sonham em ir embora, sonham né? em ir embora, e acho que esse não era o nosso caso. Nem o meu e nem o do Igor, assim. É. O meu também não. Não era nem o meu sonho, nem o do Igor ir sair para fora do Brasil, né? A gente gostava de ir para fora para viajar, né, assim, mais a passeio. Então a gente foi algumas vezes, principalmente para Europa, onde a gente gostou bastante, mas era só passeio, né? Sim. Não tinha essa ambição. Então, o jogo começou a mudar pra gente em 2019, 2020. Eu diria que por conta de dois aspectos. O primeiro foi que, do meu ponto de vista profissional, começava a entrar num ciclo que eu achava que, de alguma forma, eu precisava de
outros desafios. Acho que foi um estalar ali que eu comecei a falar com a Sabrina sobre isso. Algo diferente, e não necessariamente teria para fora do país, mas profissionalmente estava precisando disso. E aí, do ponto de vista também, quando veio daí a pandemia logo em seguida, acho que a gente começou a ver mais coisas em casa, vídeos, pessoal indo de motorhome para lá e para cá. Eu lembro que eu cheguei até a conversar com a Sabrina se a gente, talvez naquele momento a gente não podia pegar um motorhome, e na verdade era, né, não deu, mas foram coisas que começaram a fazer questionamento nas nossas cabeças e a gente começou a verificar possibilidades, tá? Então, o que eu falei com a Sabrina é que também entrou dentro dessa ideia, né? Não foi de cara. Não, na Geralmente, verdade dá. dá? Aqui é Ah, uma passagem, ó, ah, gente. Então, fica assim, né? O pessoal não limpa, talvez seja essa parte. mas aqui você tem que cuidar para não cair, Igor. Aqui é uma calçada, né? Mas tá todo coberto de neve, ó. Ó, pessoal, aqui é um lago que na verdade agora está todo congelado. Aqui geralmente tem bastante patos, mas agora eles sumiram tudo. Tá todo congelado. Ali tem até umas pegadas, provavelmente deve ser de animal. É verdade, tem as pegadas ali. Deixa eu tentar dar um zoom. Eu não acho que alguém teria Ó, as coragem de pegadas caminhar ali, por ó. aí. Não sei quão sólido é. Mas Aparentemente parece bem sólido, né? vamos tentar contornar, ó. Dá para contornar aqui e dar a volta lá. Aí ali a gente sai na avenida novamente. Tá, voltando a falar o que você estava falando sobre lá em 2019, que começou a aparecer, né, vontades e Isso, daí a gente começou a compartilhar isso dentro de casa, né? E aí eu comentei que você tinha comprado a ideia, mas não assim, com, não foi tão rápido, né? não, eu não queria ir embora do Brasil. Então, de início eu sempre falei não, 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 não e não, né? Até porque eu entrei na faculdade em 2016 por conta da pandemia. Isso lá em Florianópolis, né? Por conta da Legal, que pandemia, eu dei uma atrasada na minha formação. Por conta da pandemia, deu uma atrasada na minha formação e eu fui me formar ali em 2021, que era bem nesse momento que o Igor estava falando sobre vir embora, né? Sair do Brasil e, enfim, morar em algum lugar. é, E eu sempre na falo, verdade, o ir embora era. Lembra que a gente chegou a conversar? Vamos para passar um ano em Buenos Aires, sim, Montevidéu, assim, era uma coisa assim, até São Paulo eu comentei contigo, de que era sim. um lugar que eu gostava. Só que eu não queria, né? Ah, Tinha muitos lugares que eu não queria morar. Eu falava não. Estados Unidos era um que eu não tenho vontade, não tinha. Talvez um dia eu tenha, mas no momento, né, eu não tinha e não tenho. São Paulo também não, nunca tive vontade de morar em São Paulo, então era algo que eu falava não. Então, Pelo Igor, sim, né? é Eu que esses não. lugares eu poderia, em princípio, pelo menos naquela época da Pessoal, eu pandemia. fico olhando no relógio só para explicar. Hum. O pessoal vai achar que eu tô olhando as horas. É porque eu tô olhando a tela para mim saber o ângulo da câmera. Então é só por isso. Pode continuar. Não, eu tava falando que esses lugares aí, que eram mais próximos ali, a gente poderia, por exemplo, ir 6 meses, um ano, ficar neles, pagar aluguel e só para ter a experiência diferente, né? Então não Sim, precisaria ser uma mudança tão drástica. Lógico, o que era o mais difícil pra gente era a questão do Bernardo, né? Porque pelo menos tipo, teria que ser um ano e mesmo assim quebrar o ciclo dele estudantil não seria legal. Então por isso que isso acabou não indo tanto para frente, né? E a gente falou, então precisa ser uma mudança um pouco maior, precisamos. né? Mais estruturada. Isso, precisamos colocar o pé em algum lugar e ficar, né? E daí foi quando eu comentei assim, vou tentar ir pela própria empresa, né? Assim que eu gosto, um lugar onde eu gosto de trabalhar, vamos ver se existe essa opção. Não queríamos sair, o Igor Largal, ele estava empregado no Brasil, né? E a gente sair assim com um filho, largar o emprego lá. Né, nós somos um tipo de pessoa que a gente tem o pé muito no chão. A gente sempre teve o pé muito no chão, né, Igor? A gente Quando gosta não de tá se frio. A gente se gosta de se arriscar, mas também a gente gosta de segurança. A gente sempre gostou de segurança e a gente sempre pensa no amanhã, assim, não só no hoje, mas no amanhã. Primeira coisa que eu falei pra Sabrina, ó, é porque assim, eu também tenho que ver as opções viáveis. E aí eu trabalho numa empresa multinacional, mas existe um negócio onde eu trabalho onde já existem
digamos, localidades onde o negócio está rodando hoje, né? Então, para mim, eu acho que o primeiro passo seria ver se algum daqueles lugares a gente ficaria atraído, né? Assim, teria interesse. Né? Então, Isso. aí eu comecei a comentar, Sabrina, ó, esses são os lugares dentro do meu negócio, do negócio da minha empresa, existe. E nesse momento eu não tinha ainda falado com a empresa, mas eu conversei com a Sabrina, a gente viu, tinha vários locais, tanto na Europa, Estados Unidos, Índia, né? Índia, Va- Paris, é, França ali, vários lugares o Igor trouxe possibilidades e eu, não, 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 não. daí quando eu fui falar com o pessoal da empresa, eu falei, ó, tenho o interesse de ter essa experiência diferente em outro local, internacional, só eu, para minha família, todo mundo, né? E a gente tem algumas preferências, acho que durante esse período a gente começou a ver vídeo de todos esses locais. Então, a gente começamos a ver as opções dentro da mais viáveis, dentro da via empresa que eu trabalhava, que eu trabalho ainda. De alguma forma a gente começou a ver esses vídeos, começar a ver esses locais. Mais e mais as coisas foram começando a se inclinar que um bom lugar que a gente poderia construir, mas continuar a construção da nossa família seria aqui no Canadá. Aí nesse meio tempo também eu comecei a dar essa indicação pessoal lá da minha empresa, né, que eu tinha interesse, e que aí que eu queria ver você teria um caminho dentro da empresa para se tornar isso viável. Mas assim, entre eu e a Sabrina, a gente conversava, era uma das opções, não era a única, né? Então acho que quando a gente tem objetivo, tem que traçar planos A, plano B, plano C. Nesse caso, para a gente, o plano A, que era via empresa, e começou a dar alguns sinais ali que pô, a gente deveria continuar com ele, né? Então a empresa foi bem aberta comigo no sentido de em conjunto construir o caminho, né? E esse caminho começou lá em 2020, entre 2020 e 2021. A gente começou a avaliar as opções dentro da empresa e nesse sentido aí eu comecei a ver alguns caminhos que poderiam surgir ali. Fiz na época o meu gestor direto me apoiou bastante, então isso foi importante. Então foi também me dando algumas dicas de que tipo de posição faria sentido para mim, que tipo de posição talvez o caminho seria mais difícil. Eu trabalho no âmbito de engenharia, no setor de energia, mas a minha função ela é mais uma função de gestão. Eu já trabalhei na parte mais técnica, de software embarcado, eletrônica, mas bastante tempo já migrei um pouco minha carreira para uma posição mais de gestão, né, onde trabalho ainda assim na parte de produtos, parte técnica, mas assim, a minha função dentro do time é mais de gestão, coordenação, planejamento, esse tipo de coisa que para bastante gente vai falar que é bastante chato. Muito chato. Eu gosto bastante, assim, do que eu faço. Sou bem empolgado com aquilo que eu faço. Não que eu não gostasse da parte mais técnica, né, da engenharia, assim, eu acho que é bacana, mas eu acho que eu me encontrei, assim, dentro daquilo que eu acho que consigo gerar mais valor. As pessoas técnicas, eu acho que tem muitas pessoas muito melhores do que eu fui, né, e eu acho que dentro dessa questão aí de gestão, para mim, é algo que me motiva mais, né, mas, assim, também da tua parte, Sabrina, você tava iniciando, né? O meu já tava, a minha carreira, quando a gente veio pra cá, não tá no final, mas também já não tava no início. Eu já eu trabalhei dentro dessa empresa há 12 anos lá em Floripa. Ainda você tava iniciando ainda, né? Como é que foi pra você toda essa parte? Pra mim foi um pouco doloroso, na verdade, porque antes de entrar pra faculdade, lá em Floripa, eu trabalhei um tempo como fotógrafa, né? Era uma coisa que eu gostava também. Eu sempre gostei muito de fotografar, de fotos, e eu acho que eu fiquei 3 anos fotografando lá em Floripa, conheci muitas pessoas legais, mas aí depois eu decidi fazer faculdade, Faculdade. e eu fiz faculdade de serviço social na UFSC, a Universidade Federal lá de Santa Catarina. Eu gostei muito da faculdade em si, gostei muito da profissão em si.
eu me encontrei bastante, eu acho que tinha muita coisa a ver comigo. Mas daí logo ali que eu me formei, né, logo na sequência ali eu me formei e a gente já estava, antes de eu me formar, a gente já estava com planos, já estava conversando sobre sair do Brasil, né? Aí veio a pandemia, tudo, né? Os planos foram aumentando, aumentando. Minha faculdade atrasou por conta da pandemia, e daí eu me formei em 2021, né? Que eu entrei na faculdade em 2016, mas eu acabei me formando em 2021. Aí nesse meio tempo, depois que eu me formei ali, a gente estava no planejamento de vir para cá, eu comecei a trabalhar como assistente social, só que na área da perícia, na área judicial. Aí eu comecei a fazer perícia ali pro judiciário. Eu gostava muito, gosto muito ainda, na verdade. Mas daí logo na sequência as coisas já foi caminhando muito assim, né, pra gente vir embora. Então, aí a gente começou a entrar mais nesse mundo da imigração mesmo, né? Então eu tava fazendo perícia ainda ali no último ano, mas logo na sequência a gente já veio pra cá. Então, só pra finalizar, né, eu sou formada em serviço social lá no Brasil. É isso. E sou fotógrafa também. Eu acho que a Sabrina, essa Eu sou questão, a fotógrafa, pra quem não fotografia, sabe. de alguma forma, acho que te ajuda dentro desse teu novo. Eu tenho alguns conhecimentos, assim, básicos, né, porque eu acabei deixando de lado muita coisa, assim, a fotografia você tem que estar constantemente se atualizando, né, a fotografia também ela evolui muito, a tecnologia, equipamento, então tem muito tempo que eu não mexia com isso, mas eu tenho um pouco de conhecimento, assim, eu fiz curso, tudo, mas é algo que eu gosto bastante. Talvez esteja me ajudando um pouco, assim, para gravar, né, hoje, atualmente, com o YouTube. Dentro da empresa, então surgiu, a gente acho que antes de me aplicar nessa posição, eu tive algumas outras que eu cheguei a me aplicar, mas nenhuma que de fato eu sentia que fazia totalmente sentido, tá? Ou seja por conta do local, ou seja por questões da própria posição em si aquilo que eu conseguiria agregar dentro daquela posição também, que para mim sempre foi bem importante. Quando surgiu essa qual me candidatei e vim para cá, ela bateu muito assim com aquilo que eu podia, acho que fazia sentido para mim, fazia sentido o local, que era o local que a gente estava mais interessado, seria o Canadá, que na região de Toronto também que a gente tinha interesse, né? E também pela questão que a empresa também precisava de mim, eu acho que também eu poderia ter um papel importante para a empresa. Então eu participei desse processo seletivo, o processo da empresa, ela abriu posição interno e externamente. Teve vários candidatos. Com certeza, eu por ser interno, conhecer um pouco do negócio, isso me favoreceu, né? E acabaram me selecionando para a posição. Teve uma vez que você participou de uma outra seleção também e não passou, né? Sim, É bom falar isso eu, também. eu, eu também me apliquei para uma outra posição que o meu gestor à época ele também me indicou, mas a gente, tanto eu quanto ele, sabia que não era assim, Pra onde que era? o best match. Seria para os Estados Unidos. Teve essa posição que eu me apliquei para os Estados Unidos e também teve uma outra, mas ela poderia ser em vários locais. Provavelmente se eu fosse selecionado para ela, eu poderia até de Floripa continuar na posição. Também não fazia, não tava não era a posição para mim. Mas eu participei para verificar o processo e ver o que eu conseguiria aprender daquela experiência. Então quando veio essa posição, foi longo o processo, tá? Porque eles precisam, para alguém selecionar, mesmo dentro de uma empresa, eles selecionar alguém de fora, eles precisam mostrar para o governo canadense que eles procuraram essa pessoa aqui no Canadá e não conseguiram da forma como aquela posição exigia. Então, isso roda pelo processo, se não me engano, O LMA, né? Limia, né? O famoso Limia. Então passamos por todo isso, a empresa, na verdade isso ficou um pouco transparente para mim, então eu não tive acesso a nada disso, mas eu sei que é o que eu me falava da empresa, que eles precisavam fazer essa. É muito burocrático trazer alguém de fora para cá. Existe do governo, existe um setor do governo que é responsável por fazer análise, né? A empresa fala que ela precisa dessa pessoa, só essa pessoa pode ocupar esse cargo, que não tem ninguém aqui dentro do Canadá pode ocupar esse cargo. Eles fazem essa análise e eles acabam dando ok ou não. Isso, assim, pra gente, pra ser bem sincero, assim, foi bem transparente. E aí começou quando, na verdade, essa empresa multinacional que eu trabalho, eles têm uma
uma outra empresa que trabalha em parceria com eles para ajudar em todo o processo. Essa outra empresa de imigração pegou o caso. A partir daí, na verdade, o nosso processo de imigração foi tudo através deles. Eles fizeram tudo, então a gente não precisou entrar com nenhuma informação dentro do site ali do governo do Canadá, mas mesmo antes disso, como a gente estava estudando várias formas de imigração, eu tive contato com o site de imigração do Canadá, vi todos os formulários, vocês podem imaginar, eu tinha eles pré-preenchidos já, porque eu estava de fato me preparando, caso quando seja pela empresa que eu trabalho hoje, seja por outra, eu teria as formas de migrar. Eu acho que eu estudei um pouco sobre as documentações, não achei elas muito difíceis. Lógico que exige você ler e despender um pouco do teu tempo ali para preencher, mas eu diria que eu conseguiria fazer ela sendo por conta própria, mas no nosso caso a gente teve esse benefício de ter a empresa terceira. Mas tudo Isso. assim, eles me pediram tudo que estava lá na documentação. Mas a gente achava que a gente não teria, né, esse apoio que a gente teve inicialmente ali, antes Eu de não se sabia confirmar. exatamente, né? Então, por Se a isso empresa que... ia Ou se a gente ia prover ter que isso, ou a gente fazer teria isso que tudo fazer por por conta conta. própria. É, Então a gente foi tocando a nossa parte, mesmo durante o processo ali seletivo, eu já, na minha cabeça, só tinha uma direção, que seria ser aceito, e então a gente já foi tocando todas essas coisas. Então quando eles pediram a documentação pra gente, essa outra empresa, bom, o que eles foram nos oferecido então seria então de a gente ir com visto de permissão de trabalho pra mim, né, e ele é para a empresa que eu trabalho hoje. Então, assim, o meu visto não é aberto, ele é para a empresa, então eu vim por conta dessa empresa, e ela é fechada para essa empresa, tá? E aí, como eu trouxe também a Sabrina e o Bernardo, o caso da Sabrina, ela tem um visto dela também de trabalho, que é aberto, né? Então, ela sim, ela pode trabalhar para qualquer empresa que ela quiser aqui, no eu posso período trabalhar em qualquer lugar. de 4 anos, Não período é que a 3? gente... 3 anos, e aí ela pode renovar, se a gente continuar trabalhando nessa empresa, ou buscar outras formas, né? E o do Bernardo de estudantil, né? De estudante. Visto Sim. de estudante também, que ele pode estudar em qualquer escola que o aceitarem. Então o Igor veio para trabalhar nessa empresa, só para resumir. Então o visto dele é de trabalho. O meu também é de trabalho, mas eu posso trabalhar onde eu quiser, não tem uma restrição, né? Então o meu é por conta do visto dele, né? Que daí acaba se estendendo para o cônjuge, né? E o do Bernardo, visto de estudante, porque ele é o nosso filho, daí ele acabou vindo com visto de estudante também. Nós trouxemos um cachorro também, que depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo explicando porque a empresa não nos auxiliou na questão do cachorro, né? Daí eu tive que estudar por conta própria e fazer tudo por conta própria. Mas como eu já tenho um pouco de experiência com a documentação, né, de levar cachorro para Fora do outros país. países, ele já foi para Argentina, já foi para o Uruguai. Então eu tenho um pouco de experiência com o CVI. Para mim foi muito fácil trazer o Thor para cá. Mas eu vou fazer um vídeo, um passo a passo, explicando tudinho como é que foi. E não é muito difícil não, gente. É só sentar, ler e fazer que dá tudo certo. Tá, e aí, Sabrina, como é que foi o processo de imigração, mesmo tendo essa consultoria de imigração aí? O que tu achou? Eu achei extremamente difícil, vou falar a verdade. Foi praticamente ali. Que deu uns 6 meses? Não, foi mais. É que foi uma tensão muito grande, a todo momento a gente estava. E também tem a questão da mudança, né? De tudo isso acaba somando. Eu acho que é essa questão. Não é. Se você está lidando na sua vida só com o processo de imigração, até vai, é ok. Mas daí, né, o Igor estava trabalhando a todo momento, o Igor estava trabalhando, ele não parou de trabalhar em nenhum segundo. Daí a gente tinha a questão do apartamento para poder resolver. A questão do trabalho, eu trabalhava, tem benefícios e prós e contras, né, de imigrar pela própria empresa, né? Com certeza você tem todo o apoio que eu tive da empresa para imigrar, mas teve uma parte que não foi desafiante, né? Porque pelo fato de eu trabalhar na empresa, eu assumi a posição aqui no Canadá ainda quando eu estava no Brasil. Então eu tive que trabalhar acho que eu recebi o Go Ahead ali no início de 2023, assumi a posição oficialmente em março, abril de 2023, onde foi comunicado. E desde então, eu já comecei a tocar a posição lá no Brasil, também com a minha posição que eu já tinha lá no Brasil. Isso. Então eu fiquei com... Ele estava trabalhando numa dupla, né, posição, digamos assim. Dois chapéus. Isso. Isso foi aliado...
até agora, assim, na verdade, na semana passada aí que eu comecei entrou uma pessoa nova. No lugar dele do Brasil, tá? Isso, e daí agora a gente tá fazendo a transição. Isso. E aí eu tenho conseguido agora, nas últimas semanas, me focar mais com os objetivos que eu tenho aqui. Então, até então, só para resumir, ele estava trabalhando no Brasil e trabalhando aqui no Canadá também. Então, isso foi o que ficou mais difícil, porque ele não trabalhou de trabalhar em nenhum minuto. Então, tinha toda a questão da documentação que a empresa pedia a todo momento, né? Era todo momento pedindo documentos pra gente. Ele trabalhando, ele não tinha tempo para nada, era reunião o dia inteiro. Era questão de apartamento para resolver em Floripa, que daí eu acabei ficando mais encarregada nesta questão de vender todas as nossas coisas lá no Brasil. Não tinha muito, né? Tinha sim, um apartamento estava cheio de móveis. Eu fiquei 8 meses vendendo as coisas, 8 meses vendendo. Fiquei encarregada de todas as coisas, lidar com imobiliária e tudo, e ele trabalhando e enviando documentação. Então a gente... Eles nos pediam alguns documentos e nem todos a gente tinha em mãos, ou alguns tipos de fotografia especiais, questões médicas e... o tempo todo. Eu diria assim, a gente não era o mais rápido por conta de conseguir dentro da agenda os times para fazer isso, então a gente acabava enrolando um pouco para enviar de volta e acabava que às vezes ou mandava errado, era uma coisa um pouco diferente. Então esse vai e volta e foi por bastante tempo, né? Porque assim, a gente não se aplicou, mas a gente iniciou a enviar os documentos ali por março, abril, foi antes. Talvez até tenha sido antes. E só recebeu, eu acho que eu recebi primeiramente o aceite ali por junho, julho, e aí logo de seguida também a gente recebeu o teu do Bernardo ali por junho e julho. E aí quando a gente recebeu isso, a gente começou a planejar já a vinda. Que daí a gente comprou a passagem foi acho meio para final de setembro, foi quando a gente veio, e aí faz os 4 meses que a gente tá aqui. Mas o fato de ter uma empresa nos ajudando, sim, eu acho que Um benefício. foi um benefício, foi bom, né? Com certeza foi bom. Acabou adiantando bastante coisas pra gente, sim. Só que o que eu quero dizer aqui é que não é por conta disso que deixou de dar, que a gente não teve dor de cabeça. A gente teve sim, né, Igor? Porque no final do dia as coisas dependem da gente. E se a gente tá muita coisa acontecendo na nossa vida, tem que ter força de vontade, energia, perseverança para que continue. Né? Eu acho que, como você falou ali, a gente foi se dividindo um pouco. Sim, né? lá no Brasil a gente virou como se fosse um time mesmo, né? Ele cuidava de algumas coisas lá, eu cuidava de algumas coisas aqui, e assim, aí no final do dia um olhar para a cara do outro, e aí, o que você conseguiu resolver hoje? Era mais ou menos isso, né? Então, e nessas horas não adianta, tem que ser. E a gente tava assim, como a grande parte ali de Floripa, a gente sozinho, assim, né? Então era eu e você mesmo que. Só nós dois, E o Bernardo escola ainda. O Bernardo estudando, o Igor trabalhando e a imigração acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Foi uma loucura, assim, né? Você fazendo a perícia. As tuas perícias também, porque a gente estava tentando juntar um dinheirinho também para poder... Eu estava tentando, o meu objetivo era fazer perícia até ali, na verdade... Eu tranquei o sistema, foi ali na última semana que a gente estava em Floripa, daí eu pausei o sistema lá, né, na perícia. Mas até então estava aberto o sistema ali de perícia, né? E o Bernardo estudando também até o quê? A última semana? Ele estudou até as últimas semanas, a gente vir, né? Da gente vir. E o Igor, gente, nesse tempo que a gente tá tudo falando pra vocês, ele não parou de trabalhar nem um minuto. Porque depois nós fomos pra Foz e ele continuou trabalhando em Foz. A gente foi pra Foz pra ficar, foi uma semana? Semanas antes, a gente conseguiu, então, uma semana antes de ir para o Canadá, vir para cá, sair de Floripa. Então foi, acho que um passo bem importante pra gente, que a gente conseguiu liberar apartamento. E eu acho que foi assim, na verdade foi o mais importante. Lá em Foz, Deixa eu mostrar pro pessoal o boneco de neve aqui, ó. Ó, pessoal. Aqui é assim, o pessoal faz boneco de neve e deixa na porta de casa. Que bonitinho, o Igor já é próprio para fazer boneco de neve. Tá vendo o nariz? Que lindo.
Então a gente conseguiu ir para Foz, né, uma semana antes. Fizemos despedida com a nossa família, amigos, conhecidos, né? Mas Daí ainda tava a tensão da viagem, né? Toda a tá. organização, E mala. nesse tempo aí também tava a tensão do CVI, a tensão do CVI do Thor. É, também que é os últimos dias. Porque depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Eu sei que tem muita gente que tem cachorro e que quer trazer cachorro para cá. O CVI do cachorro, diferente do cachorro do gato, né, do pet. Diferentemente, né, das nossas documentações que tem que ser feito com antecedência, o do pet não pode ser feito com tanta antecedência. Tem que ser feito mais próximo da data da viagem. Quanto mais próximo, melhor. Então daí a gente começou, né, na atenção do CVI do Thor. Mas também como eu tinha experiência já, deu tudo certo. O CVI dele foi feito praticamente lá em Foz do Iguaçu já. É, e a gente tava nessa semana, agora que eu me lembrei, a gente tava já vendo as casas que a gente ia morar aqui, Nossa, uma loucura. né? Nós contratamos uma empresa para Vendo as ajudar. casas que tava vendo, que eu acho que até em algum outro vídeo tu explicou um pouco melhor como é que foi essa semana. Na verdade, esse Sim. processo de ação de casa, nessa semana buscando Airbnb para ficar aqui. Então, Sim. assim, todo dia tinha Nós não uma... chegamos e já fomos para nossa casa de cara. A gente ficou num Airbnb por 2 semanas, né? 2 semanas. Então, gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. Assim, às vezes você pode pensar, mas isso é simples de resolver. Mas junta 50 coisas simples. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a gente fica maluco, sabe? Teve um momento ali que eu falava pro Igor, eu não aguento mais, sabe? Tem que ter muita paciência, às Muita vezes. perseverança, gente. Meu Deus. Pra mirar aonde que você quer chegar, o que você quer fazer, porque senão... Nada para por conta disso, né? Ninguém para por conta disso, assim, eu tava trabalhando, o pessoal tentava me apoiar da melhor forma possível, mas eu tinha minhas obrigações, tinha tudo Sim. que cumprir e as coisas estavam rodando, né? Não podia parar. Né? Para todo mundo, né? E as Então, coisas precisavam acontecer no tempo que tinha que acontecer, no tempo certo, pra gente conseguir chegar aqui. Então, estava cansativo, mas a gente sabia, né, Igor, que era algo que a gente precisava passar. Isso. Não tinha o que fazer. Ou a gente passava por isso, ou a gente não imigrava, a gente continuava no Brasil. E era isso. Daí chegamos aqui em Ontário, já em Toronto, final de setembro. Aí a gente começou a entrar em outra fase, que é a fase dos desafios daqui. Né? Mas eu acho que boa parte deles já foram resolvidos, tem alguns outros ainda para ser resolvido, para ainda se resolver. A gente falou disso bastante nos vídeos anteriores, aí eu vou deixar aqui nos cards, caso você não tenha assistido ainda. Eu vou deixar o vídeo que a gente fez falando um pouquinho das nossas experiências, expectativas e realidades nesses 3 meses de Canadá. Mas então, eu acho se você não viu, clica aqui. Eu acho que foi, só resumindo aí para quem não viu, mas acho que foi mais tranquilo do que a parte antes, né? Eu acho que o antes foi bem mais difícil. O antes demorou muito. Demorou muito, foi né? um ano inteiro, né? Foi um ano de preparação, já ali com o objetivo. Na verdade, assim, né? Do pontapé inicial, vamos mudar, até a gente mudar de fato, levou 3 anos. 3 anos. Mas daí do momento que a gente falou assim, a gente vai mudar... Isso. E até a gente mudar foi mais ou menos um ano. Entre vender as coisas, vistos e documentação e tudo mais, 1 ano até a gente chegar aqui. Então não é fácil, não é de uma hora para outra, mas uma hora acontece, né? E quando acontece, vai tudo de uma vez só. Quando acontece, não tem mais volta. Sabe aquela bola de neve, gente, que fica se acumulando, de repente cai tudo em cima de você? É tipo isso. Mas deu certo. Estamos aqui agora vivenciando outros desafios, né? A vida é feita de desafios. Foi isso que nos trouxe aqui. Se não tem desafios, não faz muito sentido, assim. A gente precisa estar se desafiando todos os dias. Quer dizer que a gente, em algum momento, vamos buscar outro desafio? Com toda certeza. A gente precisa Qual buscar. que é o próximo local? Pra morar, você tá falando? Desafios. Primeiro saiu do nosso estado. Não, agora eu quero... Aí depois a gente foi para outro país. Uhum. Talvez teremos que ir para outro continente? Não. Ou outro planeta? Que viagem é essa, velho? Seria interessante. Não, mas agora eu quero ficar aqui, né, colocar meus pés um pouco no chão aqui no Canadá. Não sei futuramente como que vai ser, né, mas... E eu penso, né, em viajar agora, né, Igor? Talvez
mexer com essa questão de visto, mas visto de turismo. Tem Então, bastante ainda para trabalhar. sim, com certeza. E Mas a gente aproveitar um pouco, viajar um pouco, a gente tem outros, né, desejos, projetos para nossa vida, então ir cumprindo eles, né, aos pouquinhos. E é isso aí, tudo leva tempo para conseguir, ó, o né? meu O quê? novo uniforme. O Igor tá usando balaclava, mostra pro pessoal. No Brasil eu acho que isso é até proibido, eu acho que É né? bom, eu gostei. Não pode usar no Brasil porque tampa muito o rosto, mas aqui o pessoal usa muito balaclava por conta do vento, né, e do frio. Protege a orelha, protege a cabeça, Bem protegido. protege a boca aqui. Então aqui é muito bom usar isso, sabe? E a gente comprou até mesmo pro Bernardo ir pra escola. Às vezes ele tá indo pra escola, tá nevando bastante. Então ele fica bem protegidinho, assim. Ele vai de ônibus escolar, né? E é muito bom, né? É bem quentinho. Bom, estamos chegando já em casa novamente. Estamos chegando em casa agora. E é isso, né? Eu acho que a gente Já explicou mais ou contamos um pouco menos da nossa história. nossa né? história, Um nossa pouco trajetória. Tem muitos mais detalhes do que isso. Com certeza. Um vídeo aqui de meia hora não consegue. Vídeo de meia hora não consegue explicar com detalhes, né? Mas é mais ou menos isso. O ponto principal é ter a perseverança e estar trabalhando em equipe, né? Assim, de alguma forma Isso. com a gente sempre discutiu o tópico aberto entre a gente, com a nossa família também. Isso foi ajudando aí dentro da jornada. A gente, nesse meio tempo aí, a gente virou uma equipe, até mesmo o Bernardo também, ele acabou se envolvendo em alguns momentos, assim, colaborou bastante também. O que ele não conseguia ajudar, ele também não atrapalhava, então isso ajudou muito. Você tem que estar alinhado com o teu parceiro, com a tua parceira, se você tiver, né? Às vezes pode ser uma pessoa single, sozinha, mas você tem que estar alinhado com ela. Então é isso aí, gente. A minha bateria acabou do meu celular, né? Eu peguei do Igor para terminar o vídeo. Eu não sei em que parte que parou, mas eu tava falando ali que se você tá alinhado com o teu parceiro, com a tua parceira, tudo flui muito mais fácil, né, Igor? Então acaba dando certo, né? Você acaba virando uma equipe, vocês acabam conseguindo conquistar os objetivos aí muito mais, não digo mais rápido, né? Mas de uma forma menos doloroso. Mais dolorosa, Menos dolorosa. Isso, menos dolorosa. Eu acho que é o frio que tá me dando tilt já na cabeça. Agora a gente já tá na frente de casa. Isso, agora a gente vai entrar. Vamos almoçar também. Muito obrigada por assistir. Quero agradecer, vamos agradecer ao pessoal que a gente chegou. Conseguimos chegar a 1000 inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram. Qual a próxima meta? Vou dobrar a meta. A próxima meta agora é 2000 inscritos. É claro. Mas eu estou muito feliz com esses 1000 inscritos, então muito obrigada você que chegou aqui, né? Tem muita gente que tá chegando aqui agora. Então a gente tenta compartilhar um pouquinho da nossa vida aqui no Canadá. Tem muitos vídeos legais aí planejados, trazer para vocês. Muitas pessoas assistem o vídeo, mas não são inscritas, então ajuda aí a gente, deixa o seu like também, que ajuda bastante. E comenta qual tipo de vídeo que você quer assistir aqui no canal. Eu pego todas as ideias que o pessoal dá pra mim. Eu vou fazer os vídeos, né? Vou trazer mais vídeo aí pra vocês. Dentro da nossa experiência, né? Dentro da nossa experiência, que são 4 meses aqui no Canadá, né? Então, nós chegamos aqui tem pouco tempo e a gente fala o que a gente vivenciou e tá vivenciando até agora, né? Então, é isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau!